Boa tarde aos amigos aqui no salão, boa tarde ao pessoal de casa. Pedimos a Jesus, ao Mestre de amor, que nos conceda paz, que nos conceda trabalho, amor, que nos ajude em nossas caminhadas, que conforte os corações de todos nós que sofremos, que ampare a cada um de nós para seguirmos adiante com as nossas vidas. Dona Isabel, seu Benedito, obrigado pela oportunidade. Que nós estejamos aqui alinhados com o seu pensamento, com o pensamento dessa casa, que tanto nos ajude e nos ilumine. Obrigado, que assim seja. Amigos, a gente está seguindo os estudos do livro Fonte Viva. O livro Fonte Viva é um livro de 180 lições, tá? Do Emmanuel. Oi? Vocês estão quase no final. 139. Do Emmanuel e do Chico. Essas mensagens, o Espírito Emmanuel, ele fazia estudos, né, através do Chico, da psicografia do Chico, de passagens evangélicas. Eu não estou me recordando de nenhuma que seja do Antigo Testamento, basicamente evangélicas, né? Novo Testamento. E é interessante as mensagens que os livros dessa coleção, que a gente chama coleção Fonte Viva, que são 5 livros, esse é o maior deles, os outros um pouquinho menor, todos eles são mensagens que não foram feitas todas assim, uma atrás da outra, né? Elas tinham os momentos. Aí o Emmanuel junta isso tudo e compila nesses livros. Então são mensagens muito profundas, de momentos em que eles viviam, em que se passava, e tinha acompanhado a leitura do Evangelho, né? As coisas que estavam ditas por Jesus, Paulo de Tarso, os outros apóstolos todos. Pedro também tem muita coisa do apóstolo Pedro. E hoje é uma passagem de Paulo. Tem muito Paulo, né? As cartas de Paulo aparecem muito, né? São muitas cartas também, né? São 14. E hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que diz: porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou falar de novo. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, primeira coisa, quando eu estive aqui 3 semanas atrás, nós falamos da 1 Tessalonicenses, né? A primeira carta que o apóstolo escreveu à igreja de Tessalônica. É a mesma carta, não tem duas, né? Duas a Tessalônica. A situação era uma situação bastante interessante. O apóstolo Paulo, quando chegou nessa cidade, uma cidade da região da Grécia, ele teve que, alguns dias depois da sua chegada, ele teve que fugir. Porque ele, com o verbo acalorado, com o poder do exemplo, falando de amor, coisas que as pessoas estavam em confronto, né? Até hoje nós ouvimos muito isso, e é um confronto com as nossas vidas do dia a dia, porque se alguém te oferece um punho cerrado, você deverá oferecer um coração para essa pessoa. É assim que Jesus nos ensina? Alguém discorda disso? Ensinamento não. Do ensinamento não, eu estou falando do ensinamento. Eu não estou dizendo que todo mundo faz isso, mesmo porque nós estamos aqui brigando para fazer, ok? Então,
O fato é que ele converteu muitas pessoas nessa cidade com o amor de Jesus e com a energia que era característica do espírito desse homem. Bom, ele nutriu naqueles judeus ortodoxos daquela ocasião uma ira, que é a palavra do dia aqui hoje, a ira e a salvação. Ele nutriu ódio, e eu acho que uma palavra mais complexa ainda, inveja. Ele fez com que isso tudo aflorasse naquele povo religioso, e eles deram um jeito de tirar Paulo da cidade. Mas não adiantou, porque a sementinha já estava plantada. Tanto que surgiu a igreja de Tessalônica, prosperou e foi uma das 7 focos de luz da região, mesmo depois da desencarnação do Paulo, né? Jesus já tinha partido já há algum tempo. Então assim, a sementinha já estava plantada. Como a gente tem sementes sendo plantadas todos os dias, por nós e por outras pessoas que também nos acompanham, nos solos dos corações, através dos bons exemplos e das boas atitudes. Nós vemos, ao mesmo tempo que a gente presta atenção nas barbaridades do trânsito, nas barbaridades da política, nas barbaridades de qualquer assunto que a gente possa colocar em pauta aqui, sem aprofundar, claro, porque o assunto aprofundado dentro da casa espírita sempre deverá ser o sentimento, acima de tudo, e a instrução para a nossa vida. Em qualquer ocasião que a gente debata a respeito de qualquer assunto, nós temos visões diferentes. Nós podemos enxergar momentos importantes, bons, bacanas, ou momentos que são completamente descartáveis para a gente. Por exemplo, né, no mesmo trânsito, no mesmo carro, indo para o mesmo lugar, você pode acompanhar a situação, o trânsito, e está vendo uma barbaridade, uma briga de trânsito do seu lado direito, e do lado esquerdo, uma pessoa no sinal pedindo uma ajuda, porque ela está com crianças pequenas, não tem como fazer a alimentação dessas crianças, e tem alguém que parou o carro para descer para conversar com ela, não só quis dar, não só deu dinheiro ou deu qualquer coisa, porque as pessoas demandam muito mais atenção do que bens materiais. Vocês discordam disso? Todos nós precisamos dos bens materiais, fazem parte das nossas vidas. O colega me comprou um livro aqui agora, obrigado. Não é demérito nenhum ou constrangimento nenhum receber o livro que foi vendido aqui na casa, mesmo porque o livro é para obra de caridade da casa. Então, não tem. Por que eu sentiria assim? Porque o dinheiro na casa, isso é para fundamentalismo, né? São as igrejas que levam as coisas ao pé da letra, né? Então assim, vamos entender qual o real motivo da nossa chegada no mundo, né? Nós viemos aqui pela ira ou pela salvação? Essa questão deu o que falar, né? Por quê? Porque as pessoas mal intencionadas usaram a salvação a bel prazer, não é? A salvação, por exemplo, ela foi vendida durante muito tempo e ainda é. A salvação ela é entendida como uma vida após a morte de gozo, de prazer, né? Desdenhando, por exemplo, o momento que a gente vive agora, como se a terra fosse um lugar de sofrimento, único exclusivamente. Ninguém veio aqui para sofrer, pessoal. Mesmo assim nós sofremos, mas o sofrimento ele não está inerente à vida humana. Nós não viemos na terra para pagar. Viemos na terra para evoluir, Crescer, se educar, conviver, amar,
gozar, crescer. Quando você é uma criança teimosa, empaca, aí você sofre. Então o sofrimento, ele tá linkado com situações de imperfeição de nós mesmos, de imperfeição dos nossos espíritos. Quando a gente se compreende assim, imperfeitos, a gente passa a se perdoar perante as situações, a gente passa a entender as situações que acontecem conosco, sabendo que você não é perfeito, longe disso, né? Gente, por favor, quando eu falo você, é todo mundo, tá? Eu me coloco como primeiro nessa situação, porque eu tenho essa mania boba de falar você. Quando nós nos entendemos imperfeitos, a gente passa a olhar o outro com mais benevolência, entendeu? Quando você entende que você está seguindo um caminho evolutivo, você já passou por aquelas dificuldades, você já está trilhando, a gente chama de trilhar o caminho. Você está trilhando o caminho, você está vendo os outros atrás, trilhando o mesmo caminho, passando pelas mesmas dificuldades que você já passou, você se torna mais empático, porque você olha para aquela pessoa e vira e fala assim, eu já passei por isso, eu sei o que ela está sofrendo. Você se torna, então, ter paciência com quem está trilhando o caminho. É uma das maiores excelências que tem dentro desse planeta. Imagina você, o tempo todo, se achando o melhor motorista do trânsito. Estou falando muito do trânsito hoje, né? Tipo aqueles caras que fica costurando no trânsito, então, em alta velocidade. Então, eu me acho o cara mais... Aí eu faço ali na frente, eu faço uma besteirinha. Aí é o outro que é culpado, né? Não sou eu. Nunca sou eu. A minha buzina tem um som melodioso, né? A do outro é estridente, a minha é uma delícia. Deve estar agradando todo mundo, parecendo Mozart por ouvido dos pedestres, né? Não é bem assim, né, pessoal? Todos nós somos imperfeitos e a gente está tudo mais ou menos no mesmo padrão. A gente entendendo isso, a gente passa a viver melhor. Então, quando acontece uma coisa com você, você pensa assim, puxa vida, será que eu já não fiz essa mesma coisa com ele mesmo? Será que eu já não pratiquei essa mesma atitude que eu estou negando agora, que eu estou achando ruim que ele fez com ele mesmo? Muito provavelmente é uma verdade, muito provavelmente se eu fizesse uma reflexão profunda, eu encontraria a resposta positiva para essa questão. Outra teimosia nossa, eu falei do empacar, a gente acha que a gente só sofre quando a gente está empacado, né? Claro que eu sei que eu paralisei, eu congelei em determinado ponto da minha evolução. O pessoal fica pensando que é só sofrimento. Não, é fácil. Quando todas as suas provações são sempre do mesmo tipo. Você é uma pessoa impaciente, precisa aprender paciência. Só que você teima em ser impaciente. Todas as suas provações serão para quê? Para testar sua paciência. Verdade. Amigos, então vamos lá. Na obra de salvação, olha o que ele diz para a gente. Por que não somos compreendidos? Ele começa com uma pergunta, bem socrático, né? Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? Por quê? É um mundo de expiações e de provas ainda. Em segundo lugar, tudo que vem para mim é porque é necessário para mim, para o meu aprendizado. Nada existe ao acaso. Nada existe ao acaso. Exatamente. Aí ele vai. E a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sobre os raios mortíferos da cólera,
as vantagens de que nos sentimos credores, né? As vantagens de que nos sentimos credores, não é? É isso que a gente acabou de falar, né? Nós nos sentimos, quando a dor se aproxima, incompreendidos, né? Tem muita diferença de sentir a dor de um jeito e a dor do outro. Cada um de nós sofre com determinado ponto da vida. Cada um de nós. Às vezes o sofrimento com a mãe, às vezes o sofrimento com o filho, às vezes o sofrimento com o trabalho, às vezes o sofrimento com um amor não correspondido, às vezes o sofrimento físico. Tem pessoas que têm dores todos os dias, no mesmo lugar, há anos. Então, assim, todos os sofrimentos, todas as dores, elas têm diferentes nuances para cada um de nós. Cada um sente uma dor num lugar. Vocês vão de concordar. Agora, o sofrimento que é igual para todo mundo. A dor, ela pode ser em diferentes pontos, em diferentes situações. Agora, o sofrimento, ele iguala a criatura. O sofrimento é quando eu me debato com essa dor. Eu não aceito sentir essa dor. E eu não procuro extirpar essa dor da minha vida, mas não é com uma salvação. A proposta não é uma salvação miraculosa. A proposta é uma viagem para dentro de nós mesmos, uma viagem para o nosso interior, uma viagem para nos conhecermos melhor e entendermos as atitudes, as situações, a falta de respeito às vezes, porque eu estava saindo agora de casa, foi até bem diferente assim. A esposa, minha Fernanda, minha esposa, você conhece, o pessoal que não conhece aqui, ela não está vindo na casa, mas ela gosta muito daqui. A gente estava saindo junto, ela me deixou aqui na frente agora, e a gente desceu pelo elevador e cruzamos com um casal no hall do prédio, saindo. Eles estavam chegando e a gente estava saindo. Isso acontece com todo mundo, não tem nada demais. Estou contando o contexto. Chegada e saída. Quando você cruza com alguém, né? Boa tarde, bom dia, oi, bom, opa. Do jeito que você quiser, ou às vezes só a sobrancelha, assim, né? Mas é uma pessoa, é de bom tom que a gente, no mínimo, fale um oi, né? Qualquer coisa assim. E tem o fulano lá, com a esposa, que eu não sei o nome, mas ele nunca responde o oi para ela, o bom dia. Nunca. Passa uma vez, passa duas, passa 1000 e ele não responde. E ela se incomoda com isso. Ela não se incomoda com nada. Fernanda é super de boa com tudo, mas com isso ela se incomoda. E eu finjo que eu não estou nem vendo ela se incomodar. Aí ela fica brava comigo, né? Mas isso acontece direto. Eu fiquei com uma vontade de falar para ela assim, olha, precisa ver por que você se incomoda tanto com isso, faz sua parte. Mas eu pensei assim, não, eu estou prestes a chegar na casa para fazer uma palestra, não vai dar certo. É melhor eu ficar quieto. Ia virar uma discussão, uma conversa ali, ia baixar a nossa frequência. Estou trazendo isso para mostrar que nos simples fatos da vida da gente acontecem coisas que aparentemente não têm explicações. Agora, se eu ficar remoendo aquele sentimento de dor, porque está causando uma dor nela, vai virar um sofrimento, e o sofrimento vai ficar só com ela, entenderam?
Basicamente é isso. As situações de dor nas nossas vidas, elas vão aparecer porque é peculiar de viver. Eu já ouvi falar, eu não lembro, mas eu já ouvi falar que nascer dói. Depende pra quem. Crescer dói, né? A fase da adolescência é doída. Quem lembra aqui, não vem falar que você lembra muito de perto, não. Lembra não, tá mais para mim. Estou longe também. Envelhecer dói, né? As coisas começam a ficar mais pesadas para a gente carregar. Se você não se preparar para envelhecer, dói. Dói, os reflexos são mais lentos, né? Para abaixar, para pegar as coisas fica mais difícil. Eu tô usando o sapato de enfiar já faz tempo. É natural, dói, difícil, dói. Eu sei como é. Eu tenho que trabalhar com os sapatos Aflex todo dia. Pra... Senão eu não aguento. Porque se chegar no final do dia, tá com a perna latejando. No final do dia, meio da manhã, eu já estou alucinada. Então, a dor, ela é inerente na condição humana. Tá aí pra gente. Agora é como a gente lida com ela. Não dá para falar assim, gente, acabou a dor na minha vida, acabou. Eu não vou mais sentir dor. Não tem isso. Nem a física, nem a moral. Não tem isso. Sabe aquela história que você entra no centro espírita? Aquela casa é uma casa de paz. Vocês vieram aqui assim? Aquele lugar é um lugar abençoado. Eu vou lá porque eu saio sempre melhor de lá. Conversa. Aqui o Emmanuel existe e os mentores existem para cutucar a gente, porque a gente precisa disso. No dia que eu cheguei e não tinha as jardineiras, eu fiquei possessa. Você pode, nós podemos até criar essa casca. A alegria é de nós nos vermos, isso existe. Agora, essa figura de que a gente entra no centro espírita, a gente sai banhado de luz, isso é para livro de romance ruim. Não é isso. Nós estamos aqui para trabalhar, para nos melhorar, para guindar mais coragem para as nossas vidas. Esse é o processo, pessoal. A gente está aqui para isso. Ninguém vem à toa na casa espírita assim sábado à tarde. Vou dar uma passadinha lá. Não, a gente está com problema e a gente está tentando lidar com isso sem o sofrimento. É a tentativa de sair do pagamento. E ele continua: declaramos-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carreia para nosso íntimo os espinhos do desencanto, dos desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra de salvação. Então, o Emmanuel inverte a visão, né? Ele tira o foco da ira, do sofrimento, que a palavra que ele usa, que o Paulo usa, é ergo. Ergo quer dizer fúria, impulso, raiva, vingança, ira, tudo a mesma coisa. Ele tira o foco disso. O Emmanuel tira completamente o foco da ira, da vingança, da raiva, dos nossos sentimentos abjetos, esse tipo de sentimento. Tira e foca na criatura, no nosso DNA, na nossa criação. Foca no Criador, foca em Deus. Por quê? Porque Deus não nos fez para ira, para sentirmos sofrimento.
Deus nos fez para o amor, Deus nos fez para a salvação. Aí ele vem e explica o que é a salvação, sob os olhos dele, de Paulo, porque ele fala para Paulo, e ele diz: ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem, ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar, ninguém abençoará as tarefas de cada dia amaldiçoando-as ao mesmo tempo, ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A única maneira da gente conseguir conviver com a dor é ajudando o próximo. Só que a gente só vai conseguir ajudar se a gente recolher e encher os nossos celeiros com as belezas do Evangelho. E o Evangelho não são palavras mortas escritas num livro que fica na prateleira, no armário, fechadas. São vivências. Por isso que nós temos um dia a dia conturbado, por isso que nós convivemos com diferenças, por isso que nós vivemos com pessoas que a gente acha que são completamente diferentes de nós. Dessa forma que Deus imaginou forjar um espírito puro. Os espíritos são forjados dessa forma. Todos os espíritos puros, todos, passaram por isso que nós estamos passando hoje. Isso quer dizer... Aliás, por provas mais pesadas, porque conforme a estrutura angelical e humanística evolui, as provas e a estruturação energética do universo vão se tornando mais grandes. Claro. Então, todas as vezes que nós reclamamos das situações das nossas vidas, a gente estaciona um pouquinho, né? Ou anda numa contramão, ou faz um retorno num lugar que não pode, ou para assistir alguma cena triste. Por quê? Porque nós desviamos desse caminho que Deus nos criou. Então, o sofrimento, ele não está na sua vida, na minha, na de ninguém. A terra é a nossa escola e a nossa oficina, a humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva que seja a situação da sua vida, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Então, salvação, ela é construção, ela não é dada a nós de uma forma mirabolante, uma forma, não é um presente. Eu fiquei pensando assim, né? Não fazendo apologia da dor, porque muita gente fala que o espiritismo prega a dor, né? Infelizmente não é verdade. Mas a dor, eu acho que ela vem para todo mundo, em qualquer momento da sua existência, a dor vai vir. Seja física, moral, por N motivo,
necessidade de coisas boas, né? Porque o Evangelho ele cutuca a gente também, mas ele também consola, né? Então, assim, eu acho que a gente não precisa sofrer. Se a gente for ver, a gente sofre porque é bobo, né? Porque não leva a ler. Porque às vezes eu prefiro ficar deitado com aquele lá e demora, né? Às vezes a gente fica demorando, fica lá remoendo, pensa, nossa, mas eu devia ter falado, mas eu devia ter respondido, mas eu devia não sei o quê. E o outro não está nem sabendo, né? O outro já foi embora, já está lá vivendo a vida dele. E a gente está ali prendendo energia, sem necessidade, né? Sofrendo às vezes por. E não te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. Falou tudo. Quando uma frase bem didática, a dor te impacta. A causa impacta você. Mas se você deixar arrastar, você sofre. Isso aqui é importante. Deu impacto? Beleza, impactou. Eu senti, eu não gosto disso e acabou. Corta. Porque se você ficar arrastando aquilo que te impactou e você ficar. Você entra numa zona de acomodação negativa. Aí você começa a sofrer. É isso. É lógico que tem dor, você vai ter que procurar alguém uma ajuda, né? Existem dores mais profundas. A gente conhece, sabe? Né? Não é que o outro respondeu ele pro seu outro. Mas Não é que o espiritismo prega a dor. O espiritismo não é negacionista. As outras doutrinas, sim, eles pregam a salvação, mas eles negam a dor. Eles negam o sofrimento terreno. Eles negam e pregam que a salvação do céu é a única coisa que existe. Isso é negação. O espiritismo não nega a dor. E ele fala que dá para resolver. Pessoal, a lição número 51 do livro Vozes do Grande Além, um livro da década de 50, é uma duplinha de livros, são dois livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Esses dois livros, eles foram escritos muito tempo depois da época que aconteceu as reuniões mediúnicas aqui, lá no grupo Meimei, do Pedro Leopoldo, o médium era o Chico, e o pessoal que trabalhava numa reunião mediúnica, num trabalho mediúnico da casa. E a peculiaridade desses dois livros é que eram mensagens psicofônicas. Então o Chico, ele falou isso, não escreveu. Então é bem interessante, a linguagem ela é um pouco diferente, né? Não de Emmanuel, que ele tinha muita facilidade com Emmanuel, mas às vezes nos outros é uma linguagem diferente, era uma linguagem falada, não escrita. Alguém gravou e transcreveram as lições. A 51 desse livro, Vozes do Grande Além, é perfeita para o que a gente está estudando hoje. Fala do ato de caridade. Olha que coisa interessante. É um espírito que não se identifica, ele põe simplesmente A.C. Tá? Ele assina assim. Esse espírito veio dar a história dele. Ele era um espírita como nós todos, né? Ia às reuniões regularmente, muitos anos de casa espírita, assistia às palestras, passeava entre os trabalhos da casa, e ele vai contando isso nas suas minúcias, né? Todas as situações. Aí passeava com a família, tinha uma vida normal. E ele até diz a profissão dele, ele era corretor de imóveis. Não sei qual que é a relação disso, mas diz que comercializava as coisas entre as pessoas. Eu não vejo problema disso, mas talvez durante a reunião sim, né? Mas era o exemplo de vida dele. Ele morre, novo, 55 anos, desencarna, teve um problema, ele conta exatamente como foi. Eu não vou ler porque senão fica muito cansativo. E aí, chega no plano espiritual, ele fica ainda muito apegado ao dia a dia. Ele ainda está vindo na casa espírita, ele ainda está indo na casa dele, participando das coisas que ele participava
quase que normalmente, mas ele sabia que ele estava morto, ou melhor, que ele estava vivo. E aí o que aconteceu? Ele começou a ver os familiares se debatendo por causa do dinheiro dele. Isso não acontece. Ele tentava inspirar a mãe, a esposa, as filhas. Ninguém tinha nem sequer um bom pensamento dele, ninguém lembrava mais dele. O centro espírita igualmente. Ele foi aquela figura que passou assim, em branco. Ninguém lembrava muito dele, não tinha feito muita coisa para ninguém. Não tinha feito mal, mas também não tinha feito bem. Praticamente um esquecido. Ele não era chato. Não era chato, mas ele não era. Mas ele, chato não era. Mas ele também não era um cara assim, nossa, esse cara fez o bem para todo mundo, ajudou quando eu precisei. Nada. Essa é a mensagem dele. E ele chega no plano espiritual, ele continua sendo esse nada. Vocês imaginam isso? Que tristeza. E aí, ele num momento de desespero, ele encontra uma pessoa bondosa na rua, isso é no Rio de Janeiro, ele fala até onde é, que leva ele para uma casa espírita. Ele tinha afeição com o espiritismo, então essa pessoa, outro espírito, né, levou ele para uma casa espírita, participou de uma sessão, e o mentor foi conversar com ele. Tudo bom, tudo bem? Tudo bem. O que você lembra das coisas na Terra? E ele falou que começou a ficar constrangido, porque ele sabia que o mentor sabia tudo que ele ia falar. Tipo assim, o mentor já tinha lido a áurea dele. A gente não esconde deles, né, as coisas que nós somos, nós fomos, nós fizemos, tudo que a gente pensa, não tem jeito de esconder, porque somos nós mesmos. É assim. E ele começou a ficar constrangido, mas ele segurou a onda e começou a falar, e começou a reconhecer essa situação dele. E o mentor não estava lá para apurrinhar ele, estava lá para tentar ajudá-lo. Qual não foi a surpresa dele? Que o mentor abriu uma tela mental para ele e começou a lembrá-lo de uma cena em que ele foi acompanhado de outros 2 colegas do centro espírita que ele se prendia, foram fazer um atendimento num lugar muito pobre, mas muito pobre. As pessoas não tinham nem o que comer. Eles entraram na casa da pessoa, a família quase que não tinha onde sentar, sentava assim, uma casinha, imagina como é que é, sentava cada um para um lado, assim, todo mundo meio, e uma mulher sofrendo na cama, assim, agonizando. Ele se compadece daquela situação, mas ele não muda a situação, a maneira dele, ele se compadece. Os outros 2 colegas, quando viram que era uma coisa muito grave, que eles não iam ter muito o que fazer, se pinicaram, deram o pé, largaram a coisa lá para ele, e ele não teve jeito de escapar daquilo. Ajoelhou aos pés da mulher, ouviu um pouquinho, a mulher mal balbuciava algumas palavras, e ela estava à beira da morte, doente. E aí as pessoas, ele tirou grana, ele tinha muito dinheiro, e entregou para os filhos, falou, ajuda ela. Fez uma prece, agradeceu e foi embora. Bom, no dia seguinte, ele falou que saindo desse lugar, ele teve muito asco, né? Nojo, porque ele pegou em coisas fétidas. Então ele parou no hotel para tomar banho. Ele conta. Gente, é lindíssima essa mensagem. E aí, ele nunca mais lembrou nisso, mas isso aconteceu. E o mentor mostrando, como num filme para ele, esse dia. A mulher se chamava Maria Amélia. Num instante ela levanta da reunião mediúnica e vem em direção a ele. Ele reconhece a mulher e começa a chorar.
emocionado. Foi uma situação assim, lindíssima. E o mentor disse para ele: ela está aqui. Ela está aqui para interceder por você. E ela disse para o mentor: ajuda ele. Porque no momento que eu estava para desencarnar, foi ele que me ajudou. Foi ele que usou a maneira mais fácil que a gente tem de fazer caridade, que é dar dinheiro. Isso é a mais fácil das caridades, né? Você tira da sua carteira e põe no bolso do outro. Mas mesmo assim ele se compadeceu e fez. Então a lição é falando da salvação através da caridade. Que se ele não tivesse feito esse único ato na vida dele, ele ainda estava entregue ao nada. Mesmo não tendo feito mal para ninguém, mesmo não tendo querido mal para ninguém, não tendo sido uma pessoa controversa e tudo mais. A única pessoa que intercedeu por ele naquele momento foi aquela senhora enferma que ele ajudou no momento assim que Deus proporcionou para ele. Essa é a lição de hoje. A salvação, ela não vai chegar de mão beijada. Salvação, a palavra salvação, ela não é a salvação igrejeira. A salvação é íntima, é nossa. É estarmos bem, iluminados, felizes e completos. E ela só vai chegar se a gente conseguir ajudar alguém, ajudar o próximo, para ajudar nós mesmos, fazendo sempre por amor. Porque fora da caridade não há salvação. Essa é a mensagem de hoje. O estudo foi longo, gente, a gente precisa encerrar, pedindo a Jesus que ampare a todos nós. Obrigado pela paciência de todo mundo. E uma ótima semana para todos.